A taxa Selic é uma taxa de juros do governo federal. Esse nome Selic é um acrônimo para Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Se você for ver Sistema Especial, SE, LI de liquidação e C de custódia, que é o sistema onde são custodiados os títulos públicos. Então, lá nesse sistema, eu sei quanto o governo está pagando de juros. E tem duas taxas Selic, a Selic Meta e a Selic Over. A Selic Meta é o quanto o governo quer pagar de juros. E o governo, através de um comitê de diretores e presidente do Banco Central, define essa taxa de juros periodicamente. E quanto tempo a taxa Selic Meta é definida em média, pessoal? Uma média a cada 45 dias, uma vez que são 8 reuniões por ano. Então, os diretores do Banco Central se reúnem em número par e, caso haja empate entre os diretores, quem é que dá o voto de Minerva? O voto de desempate? O presidente do Banco Central, ele dá o voto de desempate. Então, por exemplo, hoje tem uma discussão, assim, o presidente do Banco Central está deixando os juros muito alto, né? E vamos falar com o presidente do Banco Central. Ele pode dizer assim, olha, eu não estou colocando juros altos nenhum, porque eu nem votei na reunião. Eu só votaria caso houvesse empate. Né? Então, eu não mexi em nada. Foram os diretores ali que definiram essa taxa de juros. Quanto é que está a taxa de juros Selic Meta? Então, o governo resolveu pagar uma taxa de juros de 13,75 ao ano, né? Essa taxa no passado já foi o dobro disso, há 20 anos atrás, né? Já foi também há 2 anos atrás bem menos do que isso, né? Foi 2%. E qual é a expectativa de vocês como profissionais do mercado financeiro? O que é que vocês acham que vai acontecer nos próximos meses? Vai aumentar? Vai ficar como está ou vai cair? O mercado já precificou que essa taxa vai cair. Pode não cair, mas a expectativa do mercado é que ela caia. Uma taxa de juros alta como essa faz com que estrangeiros, né, americanos, europeus, vejam o Brasil como uma oportunidade de emprestar dinheiro não só para o governo, mas também outros agentes, já que essa taxa vai ser uma referência para o mercado, e lucrar mais. Ou seja, o que acontece quando essa taxa de juros está alta, quando a gente fala de divisas estrangeiras? Atrai ou repele dólar o Brasil? Atrai. Vem americano, vem japonês, todo mundo vem para o Brasil. Se começa a vir, vamos usar dólar como significado de moeda estrangeira, apesar de ter várias outras moedas. Se começa a vir muito dólar para o Brasil, o que acontece com o dólar? O dólar vai cair, né? E está acontecendo isso. Então, naturalmente, esse movimento mostra, né, para os economistas que a taxa está, no mínimo, assim, ou justa ou talvez um pouco alta aí, né, já que o dólar está caindo, tá certo? Então, essa é a Selic Meta, que é definida por quem? Pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, o chamado Copom, né? E agora, inclusive, vai mudar a composição do Banco Central. Acho que Danilo falou para vocês, vem caindo na prova a independência do Banco Central. O Banco Central, ele não é atualmente subordinado a nenhum ministério. Os seus diretores e presidentes são indicados e tem um mandato fixo, né? O presidente não pode demitir o presidente do Banco Central. Por mais que ele não goste da política, da pessoa, de qualquer situação, o mandato ali é fixo, tá? E os diretores têm mandatos que não coincidem. Então, todo ano é substituído um diretor
até que no final do governo todos os diretores, tal qual o último governo, sejam indicados do governo atual. A ideia é que o Banco Central tenha autonomia para tomar as decisões dele independentes da política, né? Que ele não se submeta ao presidente da República. Então, é bom sempre lembrar isso, porque vem sendo cobrado na prova o mandato fixo, né, não coincidente, autonomia, não subordinação. Então, Selic meta. E o que é a Selic over? A Selic over é a taxa de juros diária, tá? Calculada lá no sistema Selic através das médias, através da média das operações de financiamentos de um dia lastreadas em títulos públicos federais. Então, a Selic over é a taxa do dia a dia. Ela não necessariamente é igual à Selic meta, ela vai ficar próxima ali, mas a depender do risco, do mercado, das situações, ela pode mudar de um dia para o outro. Tá? É bom lembrar que a Selic é a taxa dos títulos públicos federais, pelo fato do governo ser, né, emissor de moeda, é uma taxa de baixo risco, ou seja, quem está devendo a você tem uma máquina de fazer dinheiro. Então, ela é chamada de taxa livre de risco por ser a taxa de risco mais baixa. E não por não ter risco. Sempre vai ter risco, tudo na vida tem risco, mas dentre os emissores, o governo é considerado o melhor pagador, até pelo fato de ele ter uma máquina de fazer dinheiro, tá certo? A tendência normal, natural, é que todas as outras taxas de juros sejam maiores ou menores que a taxa Selic. Maior o risco, maior a taxa. E cada vez que mexe, por exemplo, na taxa Selic, só para vocês terem uma ideia, na Selic meta, para o consumidor final, o impacto é 3 vezes maior ou 3 vezes... né? Se aumentar 1%, vai aumentar 3% para a pessoa física. Se cair 1%, vai cair 3%. Cada 1% que se mexe lá na taxa, para a ponta, em média, é 3%. Então, vamos supor que na próxima reunião do Copom caia 0,5%, vá para 13,25%. Isso significa que para a ponta lá, para o consumidor de juros, para a gente, vai cair aí algo próximo de 1,5% numa taxa de juros anual aí para, sei lá, em média, né? Isso aí pode ser para carro, para cheque especial, para tudo. Então, a Selic ela é importante porque ela vai ser uma referência para as outras taxas de juros. E caindo a taxa Selic, o que é que acontece, por exemplo, com um financiamento de um carro? Muda alguma coisa? Para quem contratou, a princípio, não muda nada. Mas para quem vai contratar, vai cair, né? Os operadores já vão começar a ver isso aí. Mas hoje em dia, grande parte dos produtos bancários são... Existe a portabilidade, por exemplo, de financiamento imobiliário, né? Agora, com o avanço aí do Open Finance, como é Open Bank, né? Vai se portar todo tipo de financiamento, né? Que já se faz portabilidade, né? Em grande parte deles. Então a gente vai poder migrar para taxas melhores aí, com mais facilidade do que tinha no passado. Taxa DI. Todo dia os bancos emprestam dinheiro entre si. Esses empréstimos são feitos através de um instrumento financeiro chamado de CDI. CDI é o Certificado de Depósito Interfinanceiro. Já foi até no passado interbancário, mas é interfinanceiro. São empréstimos de banco para banco. Esses empréstimos são com que prazo, pessoal? Qual é o prazo de um CDI?
Um dia é um empréstimo de curtíssimo prazo, sem garantia nenhuma. O banco pega de um lado, paga do outro. Uma pergunta que serve não só para esse certificado, mas para qualquer outro. Quem emite um CDI é credor ou devedor? Todo emissor de título da dívida é devedor, né? Quem emite, quando o governo emite títulos públicos, ele está ficando mais pobre ou mais rico? Está assinando ali que ele está devendo e que vai pagar juros no futuro. Então, quando uma empresa emite uma debênture, quando o governo emite títulos públicos, ou quando um banco emite um CDI, ele é devedor. Do outro lado, tem alguém que acredita que ele vai pagar e por isso empresta, chamado de credor. Credor é aquele que acredita, né? Crédito é uma palavra que é oriunda do latim, credere, do credo, eu acredito, tá? Então lembrar sempre disso. As negociações de CDI são controladas e registradas na B3. Antigamente era na CETIP, a CETIP hoje faz parte da B3, né? Juntou com a bolsa lá, com a BMF Bovespa e formou a B3. A taxa DI é definida como a média ponderada das negociações de CDIs. Então, quando eu falo taxa DI, estou falando de uma média dos CDIs de vários bancos. Tem banco que é mais sólido, é maior, e quando vai pegar emprestado de outro banco, ele pega com a taxa menor. Tem um banco que é pequeno, é desconhecido, tem um rating que não é legal e vai pegar o mesmo empréstimo pagando uma taxa de juros mais alta. Na média, eu vou ter a chamada taxa DI. A taxa DI é muito diferente da taxa Selic. Eu vou entrar aqui na página da B3, tá? b3.com.br. E na página da B3, lá em cima, vai ter a taxa DI. Então tá aqui, ó. 13,65. Estão vendo aqui? Era para ser, na teoria, era para ser mais baixa ou mais alta? Quem é o agente de crédito de menor risco? O governo. Era para ser, né? O CDI, a taxa DI, melhor falando, ela é muito pouco importante para produtos de renda fixa. Um dos maiores referenciais para quem vai investir, por exemplo, num CDB, no LCI, no LCA, é a taxa DI. Claro, eu tenho um CDB prefixado, eu tenho um CDB indexado à inflação, ao IPCA, mas a maior parte das operações de investimento de renda fixa que são feitas atreladas à taxa DI. Quando eu sento na mesa do gerente, ele diz, olha, estou com um CDB que está pagando 101% da taxa DI. Estou com uma LCA que paga 90%. Então, é sempre uma referência em relação à taxa DI. Certo, pessoal? E a última taxa de juros, para a gente fazer algumas questões agora, é a taxa referencial, a TR. A TR foi criada para ser um ponto comum entre a poupança e os empréstimos do sistema financeiro de habitação. Você, de um lado, tinha pessoas que investiam, remunerado ali pela TR, que é a base da poupança, e do outro tinha pessoas que pegavam empréstimo para financiar um apartamento e pagavam também um empréstimo indexado à TR. Claro que tinha uma diferença entre tinha um spread aí, uma diferença entre a captação e o financiamento, mas o denominador comum era a TR, tá? Hoje, assim, no sistema financeiro de habitação existem outros tipos de financiamento, outras taxas que não a TR. Mas a TR, né, continua sendo bastante utilizada para isso. De onde vem a TR? É uma das questões da prova. Ela vem das LTNs, que a gente vai estudar melhor aqui no curso, que é um tipo de título público pré-fixado.
Então, a média das LTNs vai formar uma taxa de juros chamada TBF, que vai ser aplicada uma fórmula complicada chamada de redutor e vai sair uma taxa bem pequenininha chamada TR. Então, a TR vem da TBF, que por sua vez vem da média das LTNs, tá? É uma metodologia chamada box plot, que você exclui a maior e tal. Mas, enfim, a TR é uma taxa bem pequenininha que serve para remunerar a poupança e serve também, por exemplo, para remunerar o FGTS. Historicamente, a TR fica entre 0% e 2% ao ano. Nos últimos 5 anos, a TR ficou zeradinha. Mas, né, de 6 meses para cá, a TR... 6 meses não, de uns 8 a 10 meses para cá, a TR começou a se mexer. Ainda é muito baixa, ainda está mais próxima de 0 do que de 2, mas já tem um certo movimento, tá? A gente vai estudar que a poupança, né, tem, no patamar de juros atual, a remuneração dela é pela TR, tá certo? Quando a taxa de juros está bem baixinha, a taxa Selic, como é que a poupança é remunerada? Quem lembra? 0,5% mais TR é a regra antiga e que vale quando os juros estão altos. Mas quando os juros estão abaixo de 8,5%, 70% da taxa Selic. Beleza, então a gente parou aqui. Vou passar no grupo uma lista de exercícios. A gente vai fazer 10 questões. Depois a gente vai seguir com a parte da economia.